Olá, eu sou o Ratoruja e hoje estamos aqui com Book Review, a minha série antigona de analisar livros. E hoje eu vou analisar um quadrinho furry, o Animus, escrito por Keto Pagano. E Ratoruja da edição coloca aqui uma imagem do Keto. Ele é esse gato branco e azul. Eu espero que eu tenha colocado na edição. Enfim, Animus é uma história que o Keto escreveu já faz um tempo. Já estava na minha estante faz bastante tempo. E eu comprei ele quando eu fui no Fursítio. Tem vídeo do Fursítio aqui no canal, né? Fursítio, que é um evento que acontece no interior de São Paulo. Esqueci o nome da cidade lá. Mas enfim, é um evento bem bacana. Eu comprei lá, eu li assim que eu cheguei. E desse livro, eu vou fazer um vídeo curtinho, porque eu tenho as ideias extremamente pontuais desse livro. Ele tem uma coisa boa, uma coisa mediana e uma coisa que eu detesto em qualquer tipo de história. E então vou usar esse livro como exemplo de uma coisa que eu não gosto em história. Porém, como eu disse, ele tem uma coisa boa, uma mediana e uma ruim. Vamos começar por partes. Primeiro, a boa. Eu gosto, dá pra ver na capa, eu gosto do design dos personagens. O design é muito interessante. Uma coisa que me deixa um pouco triste na maioria das obras furry é que eles normalmente, não só os artistas, mas as empresas, Disney tá aí pra dizer isso, usam muito o animal que o personagem é para definir sua personalidade e capacidades. Por exemplo, sempre que tiver uma raposa, a raposa vai ser meio ladra, né? Vai ser meio malandra. Você vê, por exemplo, a Disney tem nos Utopia o Nick, que é um ladrão. A DreamWorks tem aquela raposa nos Caras Malvados, e o foco foi embora por causa do livro, né? Os Caras Malvados, que também é uma ladra, entendeu? Raposa, ladra, sempre na história. Isso me incomoda um pouco. Pra mim, Kung Fu Panda 4 também tem uma raposa que é ladra. Olha só, toda raposa é ladra nessa. Isso me incomoda um pouco, sabe? Tipo, toda raposa tem que ser ladra. Todo rato também tem que ser meio burro. Não sei porquê. O Mickey é burro. O rato até que tem um pouco mais de variação. Mas enfim, não é esse o ponto aqui. O ponto é que nessa história, o design dos personagens funciona. Por exemplo, o unicórnio, o que ele faz? O unicórnio usa magia. Por quê? Porque ele é um animal mágico. O dragão, ele é um guerreiro. Porque é um dragão, escamas, forte e tal, é um guerreiro. O grifo, ele usa arco e flecha, porque ele voa, ele ataca a distância. Isso funciona nessa história. Não funciona pra mim em outras obras, mas aqui funciona bem. Eu gosto do design dos personagens. Os personagens são bonitos. E o meu personagem favorito é esse daqui, uma fênix. Esse velhinho fênix, pra mim, é o melhor personagem dessa história. Ela é uma história que tem pouco texto. Ela é mais imagens e pouca parte escrita, poucos diálogos. Mas funciona muito bem. Eu gosto principalmente da mecânica do mapa. Tem um mapa na história que, à medida que a história vai avançando, ele vai desenhando mais o mapa. Isso daqui é uma one shot, é uma história com começo, meio e fim nela. E ela não tem, por exemplo, uma história antes dela, o que vai pesar lá no meu ponto negativo. O ponto mediano dessa história são os cenários. Os cenários são bem simples, tá? E ter um cenário simples não é algo ruim, como eu disse, por isso que é um ponto mediano, não um ponto ruim. Eu gosto dos cenários do Keto, tá? Ele trabalha muito com manchas, tipo, pra fazer folhas e tal, não são uma folha desenhadinha, é literalmente uma mancha de tinta, que dá um aspecto de folha, de moita. E funciona até que bem, misturando com alguns objetos desenhados. Tipo, aqui tem uma espécie de caverna aqui que funciona bacaninha. Aqui, ó, uma árvore mais de perto. Ele desenha o tronco, mas as folhas é literalmente mancha de tinta. Não é desenhado, é manchado. A mesma coisa que a pessoa andando, o protagonista andando no meio do mato. É interessante os cenários. Eu acho eles bem bacanas. Ó, essa casinha no meio do nada, eu acho ela bem bonitinha. Eu gosto dos cenários. Porém, como você pode ver logo nessa casinha, e na maioria dos demais cenários que eu mostrei, os cenários têm muitos ângulos retos. Uma casa abandonada, ela não estaria retinha, ela estaria um pouquinho tortinha, com um tijolinho fora do lugar. O horizonte do Keto é sempre reto, sempre uma linha reta. Se você olha para o horizonte, tem colinas assim que sobem um pouco, tem buracos, tem coisas um pouco mais irregulares, entendeu? Faltou um pouquinho de irregularidade. Olha esse landscape aqui, esqueci o termo em português, não sei porque eu fiquei com o inglês. Olha essas ilustrações. O barco é literalmente 5 linhas retas, né?
ele é extremamente reto, ou seja, a madeira ela não tem nenhuma deformidade com o tempo, nenhum tipo de marcas de... Tem umas achurinhas, mas ele não tem marcas de uso, sabe? A espada é extremamente reta, isso não é algo negativo, de novo, é algo do estilo dele. Como eu disse, é um ponto mediano, não é um ponto ruim. Eu acho bacana, mas são pontinhos a pontuar, daí os pontos. O que eu odeio profundamente, e agora já vamos direto pro ponto negativo, porque esse vídeo vai ser curto mesmo. O que eu mais odeio tá na história, no enredo, sabe? Por quê? No final ele é atacado por 3 dos inimigos que ele enfrentou no meio do caminho. E ele tá prestes a morrer, porque a ideia da história é que o protagonista tem que proteger essa pedra vermelha que ele tem no peito. E isso representa meio que a vida dele. E eu odeio, no fundo da minha alma, é a coisa que eu mais detesto em uma história, Deus Ex Machina. Sim, aparece um outro personagem, um outro dragão, do nada. Ele não foi apresentado antes, ele não foi citado antes. Ele do nada aparece para salvar o protagonista. Em nenhum momento mostra que o protagonista está sendo seguido de muito tempo, sabe? Que esse dragão tá vindo lá atrás. Ele aparece do nada. E sabe por que isso me dá mais raiva ainda? Lembra da Fênix que eu falei? Por que não foi a Fênix salvar? Olha só, ele tava lá quase morrendo, é a Fênix que já ajudou ele uma vez, aparece de novo pra ajudar ele, consegue derrotar um dos 3 inimigos, mas é morta. Aí o protagonista fica com raiva disso, se levanta e consegue vencer os inimigos. Isso é motíficos de música. Isso é um tropo comum em histórias, e funcionaria aqui. Mas não, ele teve que usar a coisa que eu mais detesto no enredo, que é a porcaria do Deus Ex Machina, que é um termo, caso você não conheça, de quando a solução vem do nada, sabe? O Goku vai enfrentar o Freeza, ele não tá conseguindo, de repente aparece o Trunks, corta o Freeza em 1000 pedacinhos e derrete ele com a magia. Acabou, esse problema foi resolvido. Entendeu? Eu odeio isso, odeio uma resposta para um problema que não foi... A resposta não foi apresentada antes, sabe? É algo que não foi preparado, é algo que vem completamente do nada, sem nenhuma preparação. E eu odeio esse personagem, do fundo da minha alma. Eu odeio esse personagem, esse aqui é o protagonista. Eu odeio esse personagem, exatamente por isso, porque ele aparece do nada, sem motivo algum, tira o estrelato do protagonista que você tá acompanhando desde o começo da história, e eu sou fodão. Eu odeio isso. O principal é o seguinte, essa é uma história fechada, começo, meio e fim. Ela não tem uma história anterior pra apresentar esse personagem pra gente. A gente não sabe se é um irmão mais velho do protagonista, já que os dois são dragões, eu imagino que são irmãos. Esse é o meu conceito no final. E, no fim, eu gosto dessa história. Ela é uma história bacana, é uma história de quem tá começando. O Keto, ele desenha razoavelmente bem. Ele só tem que aprender um pouco mais sobre roteiro. A parte de roteiro é, como eu disse, a parte de enredo, ele fala. Eu acho bacana a história porque ela tem uma pegada meio Samurai Black, que é um anime americano, tá? Não é japonês. Onde você tem meio que uma lista de melhor guerreiro do mundo, né? Tanto que o mestre do Samurai Black era o número 1 e o Samurai Black ficou com a faixa número 2, que foi quem matou o mestre dele. Então, e aqui tem meio que isso, porque meio que todo mundo caça esse protagonista sem muito motivo. Do nada aparece um novo inimigo que ele tem que enfrentar, aparece um outro inimigo que ele tem que enfrentar. Aí o inimigo aparece e aparece o nome do inimigo escrito numa linguagem desse mundo, que me lembra um pouco Hunter vs Hunter, que é meu mangá / anime favorito. Então, Animus é uma história muito boa, eu recomendo que você compre e leia. Por que eu não contei a história pra vocês aqui? Porque eu quero que você compre, né? O Keto vende essa história no site dele, que eu talvez pegue o link pra colocar aqui na descrição do vídeo, se eu tiver esquecido, talvez coloque como um comentário também, dá uma olhada aí embaixo. E que história você gostaria que eu analisasse aqui, que eu desse minha opinião? Eu tenho bastante livro aqui, bastante coisa que eu li, mas eu também posso falar de coisas digitais. Se você quer que eu fale da sua história, fale comigo. Bom, essa é a minha análise de Animus, esse é o retorno do Book Review aqui no canal, e eu não dou notas com números, tá? Porque quando você dá um número pra uma história, as pessoas ignoram todo o resto, ignoram toda a opinião. Igual, por exemplo, aqui eu falei, eu gostei dos designs dos personagens, eu achei os cenários bacanas, e eu não gostei do Deus Ex Machina no final da história. Mas pra você entender tudo isso, você vai ter que lê-lo.